Fala moçada, olha ele aí de volta, professor Laurence na área. Moçada do 7º ano, igualdades e equações, esse é o tema de hoje, né? Do livro 2, estamos na 20ª aula, hein? Quarta semana de aula. O nosso tema trabalhado para hoje está aí, ó. Olha na tela, resolução de uma situação problema, né? Resolução de uma situação problema. Pessoal, vamos dar uma revisada no que nós conversamos, no que nós aprendemos até o encontro de hoje na questão de equação, né? Você aprendeu através de uma balança a encontrar o peso da bolinha, né? Que posteriormente o Laurence falou de x. Chama de x a bolinha, né? Depois, chamado de x, nós já montamos várias equações e encontramos a resposta dessa equação, que era chamado de raiz. Você lembra disso? Tá, mas para encontrar essa raiz x, eu comecei explicando sobre uma forma bem tradicional. Soma os dois lados 2, subtrai os dois lados 3, divide tudo por 2. Lembra? Tá. Feito isso, nós podemos generalizar. De um lado multiplicando, passa dividindo, de um lado somando, passa subtraindo. Ok? Tá. Para a gente fazer o desfecho de hoje, segundo o tema de hoje, que é chamado de resolução de uma situação, problema, é o quê? É essa questão de você resolver uma equação. Legal. Só que em forma de problema. Tá? Só que em forma de problema. Então agora vai ser um contexto gerar um problema que você vai ter que construir em linguagem matemática essa equação para posteriormente você encontrar essa raiz que de fato vai satisfazer todo o contexto de um problema. Vamos lá? Então olha para cá um problema bem simples, tá? Para a gente resolver. O problema fala o seguinte, tá? O dobro de um número mais 1 vale 5. Quem é esse número? Tá? O dobro de um número mais 1 equivale a 5. Quem é esse número? Então olhem para a tela aqui, ó, que eu separei para vocês aqui na tela como resolver esse tipo de problema, tá? Então observe aqui na tela o seguinte, para você resolver uma situação, um problema que está aqui nessa tela, veja que, primeiro passo, nós temos que compreender a situação, problema, tá? Compreender. Então num problema, por exemplo, que está aqui no quadro, você vai ter que entender o que está acontecendo aqui. Compreender a situação problema, tá? Então entender o que está acontecendo. O dobro de um número mais o valor de 1 equivalente a 5, tá? Outra dica que está aqui na tela para a gente resolver, veja, identificar e representar a incógnita da situação problema. Essa incógnita é aquela variável, aquela letra que eu chamo de x, de y, né? Então nesse caso aqui do problema, o dobro de um número mais 1 vale 5. Então eu quero encontrar quem que é esse número, identificar quem é essa variável, quem é essa incógnita. Então nesse caso é o x. Esse número, o qual eu quero encontrar aqui, ó, esse número é na verdade o tal do x. Chamo de x, quer chamar de y, de z, cara, fica à vontade, né? Você então tem a forma, a letra que você escolher, tá valendo também. Ok? Tá, outra parte aqui, ó, terceira etapa. Escrever a equação da situação problema. Identificado o x, por exemplo, aqui, gente, você pode então agora escrever essa equação, né? Aquela linguagem matemática, bonitinha, tudo mais. Perfeito. Vamos para o quarto item aqui da dica para vocês. Quarto item, resolver a equação estabelecida. Cara, resolver a equação estabelecida é coisa que nós aprendemos na aula passada, retrasada, tá? Resolver a equação. E último caso, o quinto item que está aqui na tela, vamos lá, interpretar a solução da equação. Isto é, verificar se a raiz da equação satisfaz as condições inseridas na situação problema. Esse último item, que é o quinto, é para você fazer o quê? Calcular a prova real, né? Então, é um conjunto de resolução aqui que está resumindo tudo, né? Primeiro passo, entender o que acontece no texto. Legal. Segundo passo que eu falei para vocês, identificar a incógnita. Quem que é o x? É o números, né? É o número. É a variável, né? O próximo, escrever a equação. Bora escrever, né? Depois, resolver a equação. Resolver a equação no primeiro grau, a equação normal, enfim, né? E por último, verificar e calcular a prova real, tá? Então vem pra cá. O dobro de um número, chamei de x, mais 1 equivale a 5. Quem é esse número? Entendi, chamei o número de x. Próximo passo, então, agora é montar a equação. Montar a equação. Próximo passo, montar a equação, o dobro de um número. Como é que você escreve em linguagem matemática o dobro de um número? 2x, certo? Mais 1, mais o valor de 1. Esse vale, equivale, é igual, equivalente ao número 5. Então,
na terceira linha aqui da nossa tela, escrever a equação da situação problema. Legal, escrevemos, tá ali, ó, 2x mais 1 equivalente a 5. Próximo passo desse problema, tá ali, ó, resolver a equação estabelecida. Então aqui no quadro, gente, ficou uma equação. Eu aprendi a resolver a equação. Quiser somar os dois lados com menos 1 e tal, mas eu vou de forma geral, já que criamos um padrão, vamos resolver essa equação de forma rápida, né? Então, por exemplo, aqui, ó, 2x vai ser igual a 5, o 1 passa para cá agora subtraindo. Quem estava somando passa subtraindo. Então o 2x ele vai ser equivalente a 5 menos 1, é o valor de 4. Né? Para encontrar o x que tem que ser isolado, no caso, o 2 está multiplicando, vai passar dividindo. Feito? Então x vai ser equivalente a 4 divididos por 2, logo o x vai ser equivalente ao número 2. Tá? Segundo o nosso tópico aqui, ó, quarto tópico, resolver a equação. E o quinto tópico é o quê? Interpretar a solução da equação, isso é, verificar se essa raiz ela satisfaz, ou seja, o último tópico é o quê? Calcular a prova real, né? Tirar a prova real. Então, se o 2 é a resposta aqui, ó, vem para essa equação, que é o 2x mais 1, e vamos agora conferir, verificar se de fato o número 2 é raiz, se o 2 é resposta. Através do quê? Da chamada prova real, né? Vamos provar se de fato essa resposta está certa. Eu chamo então de prova real, né? Então aqui substituindo 2, no lugar do x você coloca essa raiz aqui, mais o número 1. Vamos encontrar o valor numérico quando o x for equivalente ao número 2. 2 multiplicado por 2 dá 4, mais o valor de 1, tcharam, valor de 5. 5 é igual a 5. Houve uma igualdade, calculamos a prova real, de fato satisfez. Encontramos a resposta, tá? Então a resposta, esse número aqui, ó, é chamado então de raiz, tá? Essa raiz aqui, de fato, é equivalente ao número 2. Entenderam como é que faz? Fez sentido? Então o Laurence agora vai propor uma atividade que está no seu livro, tá? Vamos agora montar uma equação e resolver essa equação proposta no livro, lá na página 115. Vamos ler com o Laurence agora essa questão? Ele fala assim, ó, página 115, exercício 7. Para colocar moldura nos 3 lados assinalados no quadro retangular representado a seguir, nós precisamos de 84 centímetros de madeira, né? Nós precisamos de 84 centímetros de madeira. Então vejamos aqui, ó, quantos centímetros de madeira eles serão necessários para emoldurar todo esse quadro, né? Então vejamos aqui, pessoal, que a ideia vai ser a seguinte. A ideia vai ser assim, ó. Então você tem, por exemplo, um quadro, né? Tem esse quadro aqui que está na figura para vocês, né? Que tá, essa é uma questão aqui do livro. Então vejamos que eu quero colocar a moldura nesse quadro. A pergunta é o seguinte. Nós temos então que montar uma equação referente a essa questão, né? Montar uma equaçãozinha. Então, eu quero colocar a moldura nos 3 lados assinalados no quadro retangular. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Deixa eu desenhar. A questão 7, nós temos então, temos que colocar então moldura nos 3 lados assinalados. Então, veja que o quadro está aqui, ó. Aqui você tem um quadro bonitinho aqui, né? Então, eu quero botar a moldura nessas partes, nesses 3 ladinhos aqui. Beleza? Bom, segundo a questão, nós temos, por exemplo, que esta medida aqui do quadro é equivalente, por exemplo, ao valor de 24. A unidade está, por exemplo, ali em 24 centímetros, tá ok? Aqui, ó, 24 centímetros. Essa outra medida também é equivalente a 24 centímetros, né? E aqui, por exemplo, ele chamou de x. Cara, nesse problema a ideia é o seguinte. Para colocar a moldura nos 3 lados assinalados do quadro retangular representado a seguir, precisamos de 84 centímetros de madeira. Quantos centímetros de madeira serão necessários para emoldurar todo esse quadro, né? Então, o primeiro passo aqui, ó, nós temos então que verificar o seguinte. Encontrar primeiramente, pessoal, veja, eu quero moldurar todo o quadro, então agora vamos montar uma equaçãozinha de acordo com essa figura, né? Então vejamos aqui, ó, vejam que nós temos aqui o valor de, aqui você tem 24, aqui você tem x e aqui tem 24, então se você fazer assim, ó, vamos montar uma equação, 24 mais o valor então de x
certo? Mais o valor então de 24. Notem que a soma dessa parte aqui, ó, mais essa, segundo o texto, segundo a questão, isso aqui vai ser equivalente a quanto? A 84. Confere? Aqui, ó. Isso aqui vai ser equivalente ao valor então de 84. Então, para fazer esses três segmentos aqui, ó, esse, tá ali, ó, é o valor de 84. Ficou uma equação, percebe? Então, o próximo passo é resolver essa equação. Resolvendo essa equação, você vai ter o seguinte: 24 mais 24 é o valor então de 48. Então, fica assim, ó, x mais o número 48 vai ser equivalente ao número 84. Somei 24 mais 24, 48. Tudo bem? 48 você passa agora subtraindo, tá? Então fica assim, ó, x é igual a 84 menos o valor então de 48. Você faz então agora essa subtração, tá? 84 menos 48. Então logo esse x, ele vai ser equivalente a, fazendo a conta aqui, ó, 84 menos o valor então de 48. Então você faz aqui, ó, empresta o valor de 1, 14 para 8, você vai ter então uma diferença aqui de 6, ok? Subtrai aqui fica o valor de 7, então 7 menos o valorzinho então aqui de 4, 36. Logo, gente, esse x aqui, ó, é equivalente a 36 centímetros. Tá? Esse x é equivalente a 36 centímetros. Então, caso você queira verificar se a resposta de fato faz sentido, no lugar do x você coloca 36 para verificar a prova real, né? E some, né? Some 24 mais 36 mais 24, essa soma vai dar um total de 84. Só que a pergunta foi diferente, tá? A pergunta foi assim, ó: quantos centímetros de madeira serão necessários para emoldurar todo o quadro, tá? Então faltou emoldurar essa parte aqui, ó. Essa parte não foi falada para nós, né? Ele só falou que isso, esses três segmentinhos, 84. Mas espera, ele disse que é um retângulo. Então aqui também, pessoal, vale 36. Os lados opostos da moldura são iguais, né? São medidas iguais. Então o total nesse caso, para você encontrar a resposta final, você vai ter o seguinte, ó. O valor então de 36, mais o valor então de 24, mais o valor então aqui de 36, mais o número 24, esta soma vai ser então esse total da moldura, né? Então você vai ter 34 mais 26 mais 34 mais 26, essa resposta final tá aqui, ó, é equivalente a 120 centímetros. Veja, resolvemos um problema, né? Esse é um problema de equação. Problema, interpretação, chama de x, enfim, aí você encontra a resposta certa. A nossa solução é equivalente a 120 centímetros, que é a resposta certa. Entendido, gente? Tudo bem? Então, na tela para vocês nós temos uma atividade proposta, 115, a página 116 e 117. Então nós temos algumas atividades para vocês interpretarem, tá, gente? E montar a equação para encontrar essa raiz. Ok? Então essa foi a nossa atividade de hoje. Grande abraço para vocês e a gente se encontra em um próximo momento, tá certo? Tchau, gente!